Boa tarde. Muito obrigado. O meu mais sincero agradecimento pela invitação ao Tribunal Regional Federal. É verdadeiramente para mim uma honra poder ser aqui, estar aqui avante frente a um à auditório frente de um auditório tão e qualificado. é uma ocasião outra vez visitar para mim estar outra vez num país tão importante e uma ocasião de satisfação poder ser junto estar com junto colegas e amigos que outra vez vieram da outra vez. O meu agradecimento, então, pelo convite ao Tribunal Regional Federal, aos senhores desembargadores federais, presidente, os outros desembargadores, um agradecimento especial ao Dr. Paulo Afonso, que conheci em Salerno durante um intercâmbio e que se fortalecerá, e o doutor André Calegari. É um prazer prosseguir com os contatos e o relacionamento internacional entre as faculdades. E foi um prazer também para mim, nesta ocasião, vir encontrar novamente o professor Damásio, evangelista de Jesus. Se me é permitido falar assim, tenho uma amizade profunda com ele e quero dizer que o professor Damásio recebeu há alguns anos atrás o título de doutor honoris causa na Faculdade de Direito de Salerno, prestigiando e homenageando a sua carreira de prestígio acadêmica em nível internacional, e foi a única ocasião de um título de doutor honoris causa na história da Faculdade de Direito. E em outras ocasiões foram recusados pela academia e pela reitoria de Salerno. Então, eu vou... Também tenho amizade com o colega e amigo Ricardo Meyer, que está aqui à frente, que também conheço há muitos anos. Eu agora falarei em italiano, em seguida uma discussão sobre o tema, sobre falar portunhol, como poderia falar, e tomamos a decisão, terá uma tradução oficial, e por isso eu vou falar italiano, que me permite aprofundar mais o conteúdo e aprofundar minhas reflexões. O que quero, então, dizer sobre o tema da lavagem de dinheiro? É um tema, antes de mais nada, muito atual, é um tema a nível internacional muito conhecido, é um tema que ocupa a agenda dos governos internacionais. Eu gostaria de começar essas minhas reflexões falando da forma de contrastar, de lutar contra a lavagem, porque é uma modalidade comum em todo o mundo, e então lutar contra a legislação para combater é similar em todos os países, na Europa, no Brasil e na América Latina, e então também na Itália. A luta contra a lavagem, ela tem dois momentos, um momento de prevenção e um momento de repressão. Atualmente, o momento de prevenção é aquele que ocupa um lugar mais importante, é aquele que é mais discutido por nós, penalistas, e pelos juristas. A prevenção é fundamentalmente, são regras para limitar o uso do dinheiro e obrigações de colaboração ativa.
essas obrigações de colaboração ativa, sempre muito sinteticamente falando, para permitir depois uma discussão mais profunda, são 3 linhas guia, 3 regras. Uma adequada verificação dos clientes, que responde ao princípio Know Your Customer e tente aproximar. E o segundo momento, que é registrar os dados em um arquivo. E o terceiro momento, que é aquele de uma assinalação da operação suspeita a uma autoridade central que tem a tarefa de investigar e verificar se existe suspeita ou não de crime de reciclagem, de lavagem. Então, eu gostaria imediatamente de fazer 2 notas críticas para a nossa reflexão comum. Porque existe uma legislação de combate preventiva específica, tão aprofundada, tão burocraticamente forte, somente sobre a reciclagem, sobre a lavagem. E a lavagem não é o crime mais grave. O delito de homicídio ou contra a pessoa são mais graves e são punidos de maneira mais grave. E a criminalidade organizada, que punida igualmente e mais gravemente, não recebe uma atenção tão específica pelos legisladores internacionais e pelos legisladores nacionais. É o momento de nos perguntarmos por que se existe uma razão específica. Por que não existe, eu digo sempre, o motivo que falo nas dezenas de conferências sobre lavagem que faço em todos os lugares, mas por que não existe uma obrigação de notificar uma operação suspeita se eu vejo alguém que está tentando matar uma outra pessoa, ou roubar, ou vender drogas? Porque existe somente no âmbito da reciclagem, da lavagem. Um outro ponto crítico sobre o qual é necessário prestar atenção, toda a legislação de combate à lavagem está unida com o financiamento, a prevenção do financiamento do terrorismo. Isso já ontem nós dissemos na Unicinos. Mas por que estão unidos os 2 fenômenos de reciclagem e financiamento do terrorismo? Então, existem obrigações de colaboração e de notificação de uma suspeita de reciclagem e de financiamento do terrorismo se os 2 fenômenos são totalmente diferentes. Por quê? Porque é fácil a resposta. Eu assinalo, notifico uma operação de reciclagem porque suspeito que exista um dinheiro sujo, uma riqueza que nasce de origem ilícita, criminosa e se transforma em uma riqueza lícita. Então, a origem do dinheiro sujo, a finalidade deste procedimento de lavagem é limpar o dinheiro. Então, suspeito de uma operação de limpeza do dinheiro, de lavagem do dinheiro. De financiamento do terrorismo, ali acontece exatamente o contrário. Se parte de um dinheiro limpo, que é investido em uma atividade suja, o financiamento do terrorismo. Nós dedicamos, então, parando no aspecto da prevenção, dedicamos muita energia, todos nós, vocês, como juízes, na caracterização, na luta contra o fenômeno. Nós temos hoje um número sempre maior na Itália e na Europa de notificações de operações suspeitas. Então, eu, com a minha equipe, desenvolvi uma pesquisa empírica, porque acho que
A reflexão, o resultado empírico é o único que pode nos dar uma certeza em termos de eficiência da resposta sancionatória, ou seja, da prevenção da reciclagem. Na realidade, temos resultados muito curiosos que podem ser interessantes para o Brasil, pelo menos para evitar alguns erros que estão vendo já que eles acontecem na realidade na Itália. Em primeiro lugar, este número de notificações das operações suspeitas vem de setores profundamente diferentes de um ponto de vista quantitativo. Cerca de 90% das assinalações das operações suspeitas são dos bancos, provém dos bancos e das entidades financeiras. Algumas dos notários, muito poucas de outras categorias. Advogados, antiquários, agentes de casa de câmbio, casas de jogo e assim por diante. Para uma leitura maliciosa, pode-se dizer porque os outros não colaboram como os bancos, porque existe uma resistência ou até uma conivência, mas eu acho que a realidade seja muito mais simples do que essa. O empregado do banco conhece o cliente. Ele conhece o cliente, ele tem imediatamente um perfil econômico financeiro. Então, pode avaliar se a operação que está acontecendo é uma operação anormal, é uma operação excêntrica ou uma operação usual, normal. Estes dados faltam aos outros, faltam aos advogados, àqueles que fazem uma operação spot, pequena. O comprador, o agente de mediação imobiliária, que vê uma só vez aquele comprador da casa. Ele não sabe se o dinheiro para a aquisição da casa pode ser um dinheiro de fonte lavagem de dinheiro, de reciclagem, ou uma fonte limpa. Lhe falta o perfil para conhecer. Este é o primeiro dado, empiricamente falando. Está acontecendo algo muito perigoso na Itália e também em outros países. O que é? Já que existe a obrigação da colaboração ativa, existe o medo de não denunciando, de estar envolvido em um procedimento penal ou administrativo por omissão de assinalação de notificação. Passa automaticamente toda a informação. Considera que muitas operações sejam suspeitas. Isso significa um número sempre mais alto, e chegamos a 60 mil, nós chegamos notificações de operações suspeitas, que são, na maior parte dos casos, operações não de lavagem, mas na maioria das vezes são operações de evasão fiscal. Isto leva, entre outras coisas, a problemas para a autoridade central, que investiga para a entidade financeira, para a entidade que está encarregada de avaliar se existe ou não a reciclagem, a lavagem. Porque está entrando em colapso, não consegue manter um número tão alto, a processar, a investigar um número tão alto de notificações. Sempre olhando empiricamente para o resultado, nós então entendemos que a maioria das notificações que chegam à entidade central são transmitidas depois para o Ministério Público. Então,
Não tem um filtro real nesta entidade financeira. Não somente, mas já que chega uma quantidade enorme de dados, ela demora muito tempo, cerca de 8 ou 10 meses. Naqueles 8 ou 10 meses, se era uma operação de lavagem, já aconteceu. É impossível bloquear, é impossível aquela tarefa de prevenção que o legislador gostaria de que fosse desenvolvida. É um tema muito delicado. É um tema que, na minha posição crítica em relação à estrutura de prevenção, não quero ser equivocado, não significa que precisa dar um presente à lavagem de dinheiro, mas precisa mudar profundamente a estratégia de contraste, de combate. Eu devo dizer que em inúmeras ocasiões de confronto que tivemos com o Banco da Itália, com o Parlamento, com a Procura Antimáfia da Itália, Procuradoria Antimáfia, hoje esses organismos entenderam que, na realidade, se criou um problema. Existe muita transmissão de dados. Até para quem transmite, existe uma vantagem enorme. Tem quem denuncia, quem notifica uma operação suspeita. Tem a garantia do anonimato e tem a garantia de uma falta de responsabilidade de qualquer tipo, mesmo por responsabilidade civil. E é o único, e penso que seja o único caso em que existe uma situação de denúncia anônima sem nenhuma responsabilidade. E se o empregado do banco, ou o advogado, ou o obrigado a dar essa colaboração ativa quiser criar um problema, porque tem um inimigo à sua frente, pode fazer uma notificação. A operação pode ser bloqueada, pode ser parada, suspendida até por 5 dias na Itália. Imagine uma operação de transferência de dinheiro para a criação de um cluster ou de uma sociedade com danos grandes, sem que nunca ele saiba quem o fez, o que aconteceu, e sem que possa pedir danos morais, danos a alguém. Um outro tema que é notificado, que é importante, me parece anormal do ponto de vista das regras democráticas do Estado de Direito, é o poder da Unidade Central Financeira, o IFE. Essa inteligência, essa unidade de inteligência das finanças não tem nenhuma obrigação de motivar as suas decisões. Chegam milhares de dossiês e decide se arquivar e fechar ou se transmitir ao Ministério Público ou pedir um suplemento de investigação. E muitas vezes, falando comparando, dialogando em reuniões públicas com a unidade de finanças, com os responsáveis por essa inteligência, eu perguntei se existissem critérios codificados. Na realidade, o funcionário, que é um funcionário do Banco Central da Itália, não tem e decide autonomamente, ainda uma vez, sem nenhum tipo de responsabilidade. Eu acho que isso é um tema delicado, porque existe um poder ao qual não corresponde nenhuma responsabilidade e nenhuma obrigação de motivá-lo, de justificá-lo. Que fim fazem, sob o perfil da prevenção, estes dados que chegam primeiro à unidade de finanças e depois na mesa do Ministério Público, ou seja, do fiscal, da acusação? Na maioria dos casos, são arquivados.
na maioria dos casos, não chegam a um procedimento penal. E o número, estatisticamente, das condenações por lavagem é um número muito baixo. Na prática, como advogado, nós verificamos que na maioria dos casos, na realidade, o processo por reciclagem nascem por fontes bem diferentes de investigação. Interceptação telefônica, luta à criminalidade organizada, ao crime organizado, evasão fiscal. Ou seja, o Ministério Público parte de investigações desse tipo por evasão fiscal, máfia, outras coisas, e depois formula uma contestação, abre um procedimento penal, seguindo as pegadas do dinheiro, abre um procedimento penal por reciclagem. Significa estatisticamente que esta enorme e complexa máquina e custosa máquina burocrática da prevenção não produz resultado ótimo, não tem uma performance positiva se avaliada em termos de economia e em relação aos resultados que se põem. E qual é a crítica? Se a crítica minha, como jurista, a crítica de outros colegas também da universidade, que esta prevenção de fato não funciona, vamos ver então, por outro lado, o que se diz. Então, se diz que a prevenção não funciona porque as obrigações de colaborar é ainda modesta. Precisa aumentar o número de pessoas obrigadas, daqueles que têm que notificar, dos destinatários dessas obrigações e aumentar o tipo de obrigação. Assim, de forma que o Banco da Itália gradualmente introduz novas obrigações. Se chegou, e me parece uma estrutura, tudo isso me parece uma estrutura, se chegou a considerar, vocês podem até rir disso, chegou a considerar que é necessário suspeitar, o empregado do banco deve suspeitar, parece até uma piada, uma brincadeira, mas é assim, se o cliente carrega ou não notas de 500 euros. Então, o resultado prático seria, na realidade, na Itália, as notas grandes, como 500 euros, quase desapareceram. Ninguém mais quer trabalhar com notas grandes. E, sobretudo, é um motivo que parece até cômico, considerar suspeitos se o dinheiro está muito usado, muito gasto, se a nota está gasta, e se até o cliente se informa com o empregado do banco antes de fazer a operação, quais são os riscos, quais são as possibilidades de cair em denúncias ou coisas do gênero. Então é paradoxal, eu digo sempre que é melhor ser ignorantes. A ignorância é premiada dessa maneira, o ignorante que nada sabe e que faz uma operação sem perguntar nada. E os bancos estão se lamentando de tudo isso porque trata-se de uma burocracia e de processos muito complicados e que custam muito dinheiro e muita energia. Mas, mais que isso, temos procedimentos penais abertos contra os bancos, porque o que acontece quando, sucessivamente, se descobre um delito, por exemplo, de evasão fiscal ou outros crimes econômicos, e se vê que não foi feita a notificação de operação suspeita, se processa o empregado do banco por não ter notificado. E muitas vezes tem processo em curso, se coloca nestes o conselho de administração do banco, todo o conselho. Assim não funciona.